Hélio, ele mandava cuidar do nome, ó, escute os profissionais, me traga os nomes. Mas ele também, dizem, na boca do povo, começo muito, que ele usava muito o rádio. Ele viajava, levava um rádio, saía do carro, vou ouvir nessa cidade, eu tô aqui em Jaraguá do Sul. Opa, descobri Lorival Goulart. Quem é esse Lorival Goulart? Esse cara eu preciso ir em Rio do Sul. Ele era de fazer isso? Fazia. Ele fazia, vou te dizer, quer saber a história do Lorival? O Lorival Goulart, eu tinha um compromisso de uma transmissão de futebol de salão. O jogo era na cidade de Jaraguá. Eu não podia, aquele dia, alguma coisa me impediu de ir fazer esse jogo. Ligamos a rádio lá em Jaraguá e, olha, isso uns 2 dias antes eu já sabia que não ia dar para transmitir o jogo de lá. Mas pedimos à Telesc, na época a Telesc, para que colocasse uma linha no estúdio daquela emissora e que eles iam mandar para vir um som de qualidade. Em cadeia, vamos dizer? Em cadeia. E o som veio e o Lorival era o narrador. Eu não conhecia Lorival Goulart. E o Lorival transmitiu aquele jogo. Se não me falha a memória, foi um domingo de manhã. E na segunda-feira, a Dorli Gonçalves, que era minha vizinha, falou comigo e pediu as informações, quem era aquele locutor que transmitiu aquele jogo que você não pôde ir. Eu digo, olha, o nome dele é Lorival, a rádio é lá em Jaraguá, e o Lorival está em Rio do Sul até hoje. Claro, com a saída dele, que o Lorival teve uma trajetória aqui ascendente, como continua sendo sempre, né? Teve uma proposta boa de Florianópolis, Rádio Guararema. Para a capital do estado. E ele me deu muito trabalho para trazê-lo de volta. O seu Gi? Não, o Lorival deu trabalho. Porque ele não queria voltar, mas sabia que a Mirador era a casa Saiu dele. daqui com a bola cheia, vai para a capital. Tem que encher mais a bola do profissional para trazer de volta. Entendeu? Então não foi fácil trazer. Eu comi umas 2 ou 3 macarronadas lá na beira da Hélio, beira-mar. para nós aproveitar o tempo que ele está correndo. Tá. A Mirador também faz o social, o lado solidário das comunidades, das pessoas que precisam muito, das entidades filantrópicas. Isso é uma marca também registrada desde a época já de Osni Gonçalves e Holanda, enfim, e de toda a equipe? Sim. A participação efetiva na sociedade, nos reclames sociais da cidade, na parte esportiva, política, na parte econômica, era fundamental para ele. Tinha que ser a participação ativa, sim. Agora, o desenvolvimento de Rio do Sul Alto Vale passou muito pela Rádio Mirador. Claro que passou. Temos de Universidade FEDAV, Hospital Regional, Escola Agrotécnica, AMAV... Você sabe como é que começou o Hospital Regional? Eu vou te dizer. O Pedro Claudino, se estiver vendo o teu programa, ele vai saber disso. Ele era engenheiro da obra. Calma, ele lembra? Nodi foi eleito. Foi, prefeito. Com um compromisso, começar o Hospital Regional. Passou 1 mês, passou 2 meses, a coisa foi se arrastando. O senhor Osni Gonçalves, que Deus o tenha, mandou chamar o prefeito municipal em sua sala, na Rádio Mirador. Eu participei da conversa. E ele disse, olha, estou chamando, estou conversando com o Nodi, eu quero que comece o hospital amanhã. Se não começar amanhã, Nodi, nós vamos começar a cobrar. E aí o Nodi chamou o Pedro Paulo e começaram a trabalhar, a começar a limpar o terreno, e começou o hospital. Começou por um pouquinho mais de pressão da Rádio Mirador e pelaquela preocupação de Osni Gonçalves de oferecer melhores condições à saúde em Rio do Sul. Estimado, e o futebol profissional, Juventus, o moleque travesso, o Juventus Atlético Clube, que era grande paixão, além de flamenguista que era, Osni Gonçalves, ele tinha uma paixão pelo futebol local profissional. Claro. E que depois que se foi, o futebol profissional veio em decadência até acabar. É porque ele tinha uma participação efetiva ao lado de alguns dos seus grandes amigos e que tinham, pelo menos, ele os influenciava para que somassem juntos e investissem no futebol Rio do Sul. Por isso que o futebol acabou, porque hoje ninguém quer mais investir nada em futebol profissional. E você sabe que lá naquela época o profissionalismo no futebol também era um pouquinho diferente. Não era um futebol de altos negócios, de rentabilidade como hoje. Certo? Então, o seu Osni investia dinheiro no futebol. Ele colocava dinheiro no futebol. Hélio, eu sou obrigado a encerrar, mas eu tenho uma pergunta para você. Você sendo um dos mais experientes de toda a equipe esportiva, e isso é comum entre seus colegas de rádio, e a gente participa muito junto e muito próximo, ele diz, o pique que o nono tem, o nono é você, a Tony, de carinho. O pique que o Hélio tem para ainda fazer narração do futebol de salão, narração do voleibol, e quando precisa também do futebol profissional.
O Hélio tem uma tara por fazer narração de esporte, futebol, voleibol, porque eles te elogiam muito pelo pique, que você ainda tem um pique diferenciado. Amo o meu trabalho. Esse é o fortalecimento da vontade, do pique, da garra, da luta, do dia a dia. É amor por aquilo que se faz. É esse o pique. Então, na verdade, você tem a sua casa, a sua família e a extensão dessa casa e família é a Rádio Mirador. Você sabe que a gente tem mais negócios aqui na cidade, mas a minha participação nos negócios da minha família, eu tenho que agradecer aqui a minha mulher, porque a minha participação é zero mesmo. Não é efetiva. Não é efetiva. Estimado, que Deus te ajude, dê muita saúde. Amém. A Rádio Mirador, seus colegas precisam, a família precisa de Hélio Floriani, que é uma referência do rádio, não de Rio do Sul, do rádio de Santa Catarina. Obrigado, que Deus te ajude. Vamos ao intervalo e voltamos já com o Newton Carlos Valtric, o Baixo.